Não, vou fazer de novo essa pergunta que eu li tudo errado. Ela me perguntou o seguinte. Agora, isso, eu não tô entendendo nada. Ai, coisa difícil falar essas coisas de moda. Ninguém vai assistir isso aí não, a louca. Pera, espirros. Mano, não rola. Olha, apagou. Olha os cameramen tudo bêbado. Tô muito enfiada? Não, tá bom, né? Tá bom. Pati, palmas. Muito bem, mais um Petit Comitê e hoje, como a gente está no meio da semana de moda de São Paulo e já teve as semanas de Milão, de Londres, de Paris, de tudo da vida assim, já teve Nova York, eu resolvi abrir para perguntas no Twitter só sobre moda. Não é dica de moda que eu vou dar hoje não, gente. É sobre o mercado de moda. Então, temos perguntas incríveis, porque o povo do Twitter é maravilhoso e eu vou responder perguntas. Então, eu vou começar o seguinte. Assim, tem duas coisas. Primeiro, tem muita gente no meio de moda, de jornalistas, que na verdade eles não são jornalistas de moda, são jornalistas que estão trabalhando com moda naquele momento. Então eu entendo que para muitos jornalistas trabalhar com moda é um saco, nesse caso. E eu não acho que as pessoas, como eu posso falar, as pessoas trabalham com moda odiando moda. Por exemplo, eu adoro moda, por isso eu fiz o Petiscos. E eu adoro a moda e tudo que a rodeia, né? E o que a constrói, na verdade. Por isso que a gente acaba falando de filme, de série, de livro, de comida, de música, porque tudo isso está envolvido nesse costume que a gente tem de se vestir e que muda com o tempo e com o comportamento das pessoas, então não dá pra ficar mostrando só roupa. Só que eu, por exemplo, tenho horror do ambiente de moda, eu não gosto, tanto que as pessoas não me veem muito em semana de moda, mas eu não participo muito diretamente das coisas porque eu não gosto do ambiente, eu acho um ambiente ruim, e não é só aqui, é no mundo inteiro, na verdade, é um ambiente esquisito, eu acho fútil demais, e nisso é verdade, gente. O ambiente não são as pessoas, não é o trabalho, não é o trade em si, mas o ambiente acaba ficando assim, e é um ambiente que eu não gosto. Então eu acho que quando as pessoas falam ali no backstage que odeia a moda, na verdade eu acho que a pessoa está querendo dizer que ela não gosta do ambiente. Eu tenho certeza disso, porque essa é a sensação que eu tenho. Porque ninguém ia trabalhar com uma coisa, exceto se é um trabalho temporário, ninguém vai trabalhar com isso odiando isso. Então acho que é um pouco sobre o ambiente, e o ambiente de moda realmente não é legal. O mercado de moda mudou muito, né? As casas de moda antigamente eram casas super exclusivas para um número X de clientes, e no fim elas acabaram sendo compradas por grandes grupos, por grandes corporações, que tem grupos que são só de moda, tem grupos que são mistos de vários tipos de produtos diferentes, inclusive moda, e agora a moda tem meta, a moda não é mais como era antigamente. Então por isso que tem esse monte de coleção por ano, por isso que tem essa coisa dos estilistas super jovens, então tudo é muito jovem agora na moda, a moda é super juvenil, tem marcas, ela falou do Wang, falou de Balenciaga, mas por exemplo, você olha Saint Laurent Paris, por exemplo, que mudou de nome, que era Yves Saint Laurent. Saint Laurent Paris, hoje em dia, você olha, parece desfile de fast fashion, só que hiper caro. Então, se é a mesma coisa que você olha o desfile, você vai, você olha no desfile, você vai numa fast fashion e você acha para vender, às vezes, coleções antes, porque eles estão tão nessa coisa da moda rápida e com tanta meta para cumprir de faturamento, que acaba ficando meio com essa cara muito pop, e eu acho que tem a ver, tá tudo mudando por causa disso. Mas a gente vai falar aqui um pouco mais pra frente, porque tem outras perguntas relacionadas a isso, que assim, uma hora vai ter que ver, porque tá começando a perder a alegria o negócio. Então, tem uma conversa que a gente tem sempre, eu queria na verdade fazer um petit comitê só sobre isso, porque assim, como eu disse, a moda era feita de casas exclusivas para uma quantidade X de clientes. O que acontece? Não só a quantidade de coleções de produtos aumentou, mas a quantidade de exposição da moda
também aumentou muito por causa de redes sociais, o tipo de veículos diferentes que cobrem, a velocidade. Quando começa um desfile, você vê milhares de fotos desse desfile ao mesmo tempo, milhões de fotos, rodando o mundo em redes sociais, nos sites, em tudo ao mesmo tempo, desde informação super especializada até gente normal só repostando coisas. O que acontece? Tem uma dúvida, e eu leio isso em muitos veículos específicos de moda, que é assim, por que cada vez se tem mais informação de moda e por que cada vez as pessoas se interessam menos? Assim, a moda dá cada vez menos audiência. Não só na internet, mas em TV, num monte de coisa. Então eu acho que o excesso acabou matando a mágica. Tem uma coisa que eu sempre fico, e eu converso muito isso com os amigos que são editores de moda e que entendem realmente do assunto, que assim, talvez aquela coisa de ser limitado e um pouco exclusivo e mais difícil a informação chegar, era uma coisa que quase trazia uma mágica consigo, assim, os desfiles e tudo. Hoje, quando você tem tanta informação aberta o tempo todo, aquilo você fala assim, mais um desfile, nossa, que saco, entendeu? Então, eu acho que o excesso acabou criando a normalidade, e a moda nunca foi sobre normalidade, sempre foi sobre quebrar paradigmas, mundos mágicos, coisas diferentes, você vê pontos de vista completamente diferentes quando você vê ela feita pelas próprias pessoas que a constroem. Depois, lógico, isso vai para as lojas e a gente compra e vira roupa, que é diferente. E também eu percebo que tem uma expectativa das pessoas quererem muito ver roupa em desfile. Desfile, ele não era sobre roupa, ele era sobre conceitos, sobre coisas, sobre fantasias, é isso que eu estou falando, mágica, comentário social às vezes. E aí, às vezes, eu acho que as pessoas não, como tem muito acesso, às vezes as pessoas não entendem que o desfile não é roupa. Não é pra você olhar e falar assim, eu quero aquela blusa, aquela bolsa e esse sapato. Mas tá virando um pouco também, porque você tem que, como você tem uma audiência muito grande, você tem que filtrar de uma maneira mais simples. Então, aí você simplifica e aí as pessoas começam a achar muito normal, aí as pessoas entendem muito e aí elas não têm muito interesse. Então, é bom, mas é ruim. Tá perdendo a mágica completamente. É uma pena. Eu acho que, na verdade, o jornalismo não se modificou. E eu acho que quem correu, quando você vê veículos correndo muito atrás de uma linguagem mais simplificada, como é a dos vloggers e dos bloggers, eu acho que é quando o veículo profissional está no seu pior momento. Não que a linguagem... Eu comecei assim também. Eu também comecei como blogger e sou blogger, estou aqui falando com vocês. Não que a linguagem seja errada, não é isso, é que não é a função das revistas falar como a gente fala de forma simples. E eu acho que quando as revistas tentam fazer isso, elas estão fazendo o pior delas. O melhor delas é falar disso profissionalmente, eu acho. E o melhor dos vloggers e dos bloggers é falar isso opinião pessoal. Falar disso com viés simples, de uma pessoa normal olhando esse mundo da moda com a visão deles. Então, eu acho que quando uma coisa tenta se misturar com a outra, quando o jornalismo tenta imitar os blogs, é quando ele está no pior momento, assim. E aí, eu acho que teve um pouco dessa mudança. Acho que o que é legal, assim, por exemplo, que você vê, é que se criou um material enorme de, por exemplo, de street style, que tem muitos veículos que gostam de usar e que ajuda. Tá passando um carro. É um carro ou uma moto, É uma chimbica que passou aqui na frente. Tem muitos, toda essa criação de conteúdo de street style e tudo mais acaba contribuindo com outro tipo de imagem mais casual para veículos profissionais como revistas, sites e um monte de coisas. Então, assim, na verdade, eu acho que uma coisa alimenta a outra. Só não acho legal quando os veículos muito profissionais tentam imitar os não profissionais, porque aí fica meio ruim. Eu, pessoalmente, tá? Eu acho ruim. Então, se falava muito disso no começo. Eu acho que não se fala mais disso agora, ainda que tenha revistas tentando imitar linguagem de internet, né? Aí você abre uma revista e a pessoa tá falando linguagem de internet e fica... É quase que tipo, não, amiga, esse conteúdo não é clicável, não adianta você falar desse jeito, sabe? Mas eu não acho, e eu acho que as revistas e as editoras de moda nunca tiveram tanta tarefa de fazer um conteúdo profissionalizado, incrível e maravilhoso, assim, super editado, bom, sabe? De moda como hoje em dia. Que é isso que eu tô te falando, eu acho que o material casual, o material, como eu posso falar, informal de moda, ele já tá feito.
nos blogs e nos vlogs e em tudo isso. Então eu acho que mais do que nunca a gente precisa de bons editores de moda e boas revistas para mostrar aí sim aquele editorial maravilhoso, aquela informação super profissional. O que eu acho? Assim, a velocidade e a quantidade de informação que tem hoje de moda é muita e é toda igual. E aí você viaja para os lugares do mundo e as pessoas são todas iguais. Eu acho que as pessoas nunca foram tão iguais. Você viajava para lugares do mundo antigamente eu digo até 15 anos atrás, tá? Não faz muito tempo. E cada país, cada cidade era muito diferente das outras. Os costumes, o estilo assim, das pessoas, por exemplo, em Barcelona era um, você ia para Nova York, o estilo das pessoas era outro. Lógico que tinha estilos diferentes dentro das próprias cidades, mas você via que cada nacionalidade, cada cidade, cada lugar tinha um estilo muito específico. O que eu andei reparando é que assim, você viaja o mundo agora e tá todo mundo igual. Então, o que eu acho louco é que assim, a gente nunca teve tanta informação, a gente nunca teve tanta opção e as pessoas nunca se vestiram tão igual como agora. Sendo que assim, se você olhar décadas, tipo anos 80 ou anos 70, vamos dizer, nos anos 70, todo mundo usava boca de sino. Aquelas golas grandes, boca de sino, tô dando um resumão assim dos anos 70. Tinha uma forma de roupa muito específica. Nos anos 80, era aquela coisa, a calça mais bag, as blusas com manga maior, e tá, todo mundo tinha essas formas de roupa, mas tinha estilos diferentes. O que a gente vê hoje é uma massificação cultural mesmo, que eu vejo muito, apesar de ter essa forma da roupa nesses lugares, as pessoas eram muito diferentes, o tipo das pessoas era muito diferente. O que a gente está vendo hoje é que assim, a gente tem muita opção, mas as coisas estão ficando igual. Então, a velocidade, eu não sei se a velocidade e o excesso de informação contribuem para o estilo das pessoas, para cada pessoa poder achar o seu próprio nicho e ser completamente diferente, sabe? Então, o fim da pergunta que ela faz é tipo, como para a pessoa se achar no meio de tudo isso, se isso ajuda. Eu não sei se ajuda. Eu acho que fica um pouco mais massificante, na verdade. Porque o que eu acho, por exemplo, digamos que eu gosto de, sei lá, eu sou uma mina patricinha. Eu acho que a pessoa que é do estilo X, ela vai procurar só informação sobre o seu próprio estilo na internet. E aí, ela não vai ver o resto em volta. Então, ela vai participar só de uma série. Então, eu não sei se aquilo te ajuda a achar quem você é no meio de um... É difícil explicar isso, sabe? Eu não sei se te ajuda a achar o teu próprio estilo, entende? Eu acho que você fica muito preso a um grupo. E aí você não consegue achar coisas, porque você fica só naquele mesmo tipo de informação. É complicado. A gente nunca teve tanta coisa para procurar e ao mesmo tempo as pessoas ficam sempre nas mesmas coisas. Engraçado. Normal sentir el corazón en el abdominal pensando más en el basural que provoca mi inseguridad emocional. Eu acho que nicho, gente. Eu acho que essas marcas que têm um estilo muito específico e que não olham tanto tendência vão ter sempre seu público, sempre vai ter. São marcas menores, são marcas que vivem com uma quantidade X de clientes específicos, gente que gosta de um tipo de estética específico que sempre vai ter. É bom, ainda bem que não tem meta, porque tá todo mundo ficando igual. Assim, gente, na verdade, outro vídeo que a gente vai ter que fazer aqui no Petit Comité muito sério com um antropólogo é explicar o que é e o que não é apropriação cultural. Acho que existem aquelas palavras e expressões na internet que assim, elas se espalham tipo rastilho de pólvora e as pessoas começam a repetir, sem nem saber o que elas estão falando. O planeta Terra, ele é feito de apropriação cultural, quer dizer, as culturas de todos os lugares do mundo, elas se apropriam de outras coisas, de outras culturas para evoluir. Então, assim, por exemplo, os europeus, por exemplo, a gente não ia usar seda se os europeus não tivessem trazido isso do Oriente. A gente não ia comer macarrão se o Marco Polo não tivesse trazido isso da China. A gente não ia usar trança no cabelo se não tivesse os vikings e a população da África, entendeu? E assim vai, as estampas étnicas e super coloridas não existiriam no mundo se isso não tivesse sido trazido da África. E assim por diante, sabe? Eu posso ficar aqui horas falando de mil coisas que eram de países ou de populações específicas e se misturaram no mundo em coisas que a gente não tem nem noção
que a gente consome de outras culturas. Eu acho que a apropriação cultural é uma coisa um pouco mais grave e mais ostensiva do que você usar uma estampa indígena, ou indígena não, étnica, numa roupa, entendeu? Acho que precisa, por isso que esse assunto é um assunto delicado, e em 90% dos casos que as pessoas agora falam de apropriação cultural, não existe apropriação cultural, porque aquilo já está tão massificado no mundo, na verdade, globalmente, que não existe mais, existe uma origem, mas aquilo já está globalizado, não tem como você falar assim, aquilo é de uma população específica, senão vamos parar de usar seda, a gente vai parar de comer macarrão, a gente vai parar de usar trança, e assim por diante, muitas outras coisas, sabe? Então tem que prestar um pouco de atenção em apontar dedos para as coisas e entender antropologicamente como isso funciona, mas isso é um assunto complexo, não dá para tratar disso só de moda, isso a gente precisa tratar isso do mundo, porque é tudo, desde mobília até o jeito de construir as casas, como a gente planta, a comida que a gente come, que vem de outras culturas e várias outras coisas. Então as pessoas gostam muito de apontar o dedo nesse novo momento da apropriação cultural para a moda. Só que a cultura mundial, ela se mistura em todos os aspectos da vida. Então se fosse falar de apropriação cultural, as pessoas precisam se aprofundar um pouco mais em história, um pouco mais em antropologia, para poder entender isso antes de falar. Eu acho que elas exercem um papel de mostrar objetos de consumo para o segmento que elas mostram. E ponto final. Eu acho que a gente tem uma coisa das redes sociais que as pessoas acham que todo mundo tem que cumprir um papel para todo mundo. Nem todo mundo cumpre um papel para todo mundo, gente. Existem segmentos. E sim, se existe um segmento de meninas que usam coisas super caras, existe um segmento de pessoas que compram coisas caras. Então não dá para esperar que se essa menina gosta só de coisa cara, ela tem a obrigação de usar coisa barata para um outro segmento. De repente ela focou num nicho e é com esse nicho que ela quer falar, e ponto final. O que eu não acho é que a menina que não tem, como eu posso falar, a menina que não consegue ter acesso a essas coisas mais caras, porque não tem, não ganha o dinheiro suficiente para ter isso, eu não acho que essa menina precisa se sentir diminuída de alguma maneira, ou que ela precisa se endividar na vida para ter uma coisa cara porque ela acha que a vida dela vai ser mais especial com uma coisa mais cara, ou imitando a vida que pode ser de uma blogueira, ou pode ser de uma atriz, ou pode ser do que for. A gente já falou disso aqui também no Petit Comité, no programa sobre consumo. Eu acho que a gente tem o que a gente pode ter. Então, não é porque você não pode ter um item que você é menos importante ou especial do que alguém que tem uma coisa super cara. Mesmo porque, às vezes, tem um monte de gente que tem coisas muito caras que são tão cafonas e horríveis quanto uma coisa que podia ser baratinha, entende? O dinheiro não resolve nada. Então, só para voltar no começo da pergunta, assim, eu acho que pessoas que mostram coisas caras estão falando com um nicho de pessoas que consomem coisas caras. Ponto final. Menina, olha pra mim. Eu não consigo me adaptar. Pensa em mim na praia. Eu não tento me adaptar à praia, assim, no sentido do seguinte, eu não tento usar nada que eu use em São Paulo na praia, porque eu seria uma pessoa ridícula. Então, se eu vou pra praia, tipo um chinelo, um short, uma camiseta e 2 biquíni, acabou. Eu não vou tentar ter um estilo fashionista numa cidade que eu... Principalmente porque, assim, eu não moro em cidade de praia. Então, praia, pra mim, é férias. Então, eu não vou levar minha roupa de trabalho pra praia. Mas aí, por exemplo, uma menina que mora numa cidade de praia do Nordeste. Óbvio, tá super calor, então não adianta você querer adaptar, sei lá, uma roupa de... Eu uso muito couro, por exemplo. Não adianta você querer adaptar isso pra lá, porque você vai morrer, assim... Pera, espirros. Vai morrer de calor, derreter. Então eu acho que, na verdade, o que você tem que adaptar é pra tua temperatura. Não adianta você querer ser... Tem uma das meninas, não sei se é ela que pergunta, acho que é uma outra menina que pergunta como ser gótica nesse calor. Mano, não rola. Eu fiquei pensando assim, que resposta eu vou dar pra ela? Pega branco. Pensa assim, ó, roupa branca. Aí você faz de conta que ela é preta e usa branca, entendeu? Pega cinza claro, faz de conta que aquela roupa é preta e usa cinza claro. E aí de noite você usa umas coisas pretas. De verdade, assim, é muito difícil usar
tanta sobreposição e tanta coisa e tanta informação num clima muito quente, a não ser que você trabalhe que nem a gente, trabalha o dia inteiro no ar-condicionado, fechado, aí dá pra andar assim. Mas é difícil você morar numa cidade do litoral e ficar fashionista. Dá. Se você olhar, por exemplo, as editoras de moda italianas, que elas usam muito rasteira, umas saias mais soltas, umas blusinhas mais coloridas, tá aí, ó, resolveu. Então, é sempre bom olhar a francesa e olhar a italiana, porque elas são sempre divertidas, sempre levinhas. É difícil, o litoral é complicado. Então, reduz. Pega alguma informação e põe, mas reduz, porque senão vai suar, vai derreter, gente. É. Porque o que eu queria que as pessoas entendessem é o seguinte, as pessoas existe uma, como eu posso falar, uma mística, uma lenda urbana de que as fotos de street style são espontâneas e de pessoas que estão ali na rua andando daquele jeito. Vou contar tudo pra vocês, porque a gente vai em semana de moda, a gente sabe como é tudo, inclusive eu trabalho nelas, eu sei a dureza que é. Só que não é. A imagem de moda que você vê de rua, das blogueiras, ou de qualquer pessoa de street style, é tão artificial, pensada e editada quanto um editorial de moda. Então, assim, aquilo tem produção? Tem. E tem de diversos tipos. Tem as meninas que se produzem sozinhas, que gostam de montar seus próprios looks, e sim, tem blogueiras que têm stylist. Porque precisa fazer produção, precisa montar coisa, precisa organizar look, montar tudo isso, entendeu? Tem fotógrafo, tem maquiador, tem gente que tem tudo, equipe. E tem de todo tipo. E eu falo isso porque, assim, às vezes as pessoas ficam achando que aquelas fotos de street style são pessoas que estão assim na rua. Elas não estão assim na rua. Semana de moda é muito divertido fora ou aqui ver, tipo, as pessoas vão pra casa e se trocam várias vezes e produzem um monte de look pra poder fazer a foto na porta do desfile e passar 80 vezes na frente dos fotógrafos pra ver se sai na foto, sai 80 vezes do carro pra ver se alguém pega aquela foto e assim vai pro metrô, se troca, anda com a sacolinha. É tipo, as pessoas têm uma ideia de um glamour que não existe. Não existe. Entendeu? As pessoas andam com seus próprios fotógrafos, tiram suas próprias fotos, mandam suas próprias fotos para revistas e para veículos. Às vezes um veículo tira uma foto, então assim, é normal ter stylist, é profissional, é tão profissional quanto um editorial. Se você entender que é tão profissional hoje, muitos bloggers são tão profissionais quanto editores de revista e a vida delas é tão profissionalizada quanto um veículo, daí é obviamente pertinente que a pessoa tenha um stylist, porque a pessoa não vai ter tempo de ir lá e fazer a produção, ou ela quer uma ajuda para melhorar o estilo dela, então é pertinente, desde que você entenda de que não existe street style natural, tudo é montado, a pessoa faz X fotos por dia para depois ir postando aos poucos, ou a pessoa quando vai na semana de moda também se troca várias vezes num dia para fazer várias fotos. Isso não é errado nem certo, gente, essa é a vida de uma blogueira de moda, é um mundo à parte, entendeu? Então, se vocês entenderem que isso é tudo profissional, você entende que tem toda uma cadeia produtiva em volta disso, ponto, né? Naturalmente. Muito bom isso. Mas é real. Vezes do carro, aqui não. passa 200 vezes na frente do Mas gente, tipo, sai uma vez, ninguém fotografou, entra de novo, sai de novo. Sai de novo, não, ninguém olhou, sai de novo, entra de novo. Gente, quantas vezes eu já vi isso em semana? A gente tem buzinando, né? A gente tem muitas, a gente tem muitas matérias sobre isso no Petiscos, porque as meninas sempre ficam muito espantadas quando elas vão cobrir. Porque é a falsa realidade, né? É a falsa realidade. É percebida, mas gente, não tem verdade. Ó, queria falar pra vocês, não existe verdade em moda. A imagem de moda, ela sempre é elaborada. Ela sempre é elaborada. Então, assim, mesmo a imagem espontâneo, flagra, espontâneo, assim como existe fofoca, assim, alguém se alguma fonte dá informação também. O mundo é todo de coisas propositais, vocês têm que entender isso, acordem crianças. A moda, ela é toda elaborada, mesmo a linguagem de moda que a gente usa na nossa vida, a gente está elaborando uma mensagem que a gente quer passar para as pessoas, não existe naturalidade, gente. Tô falando, o mundo tá ficando padronizado, todo mundo ficando igual. Era tão legal quando as pessoas eram mais estranhas, gente. Eu acho que precisa mesmo olhar, não é olhar com mais sensibilidade, não é só mais sensibilidade, mais interesse no diferente. Entendeu? Eu acho que
O Bowie fala isso no Changes, na música dele, que é pra você olhar, gostar das coisas estranhas, entendeu? Olha as coisas estranhas e diferentes da gente com mais interesse. É muito legal. É engraçado como as pessoas olham com interesse para culturas diferentes, tipo quando a gente vai viajar, você olha para a cultura oriental de maneira diferente ou a cultura indígena de maneira diferente, mas você não olha o teu amigo gótico de maneira diferente. Você com interesse real cultural, assim, você não olha a tua amiga patricinha com interesse real cultural. Você fala, ai que cafona, ou ai que pessoa exótica, ou ai que pessoa ridícula. Eu olho da mesma maneira com interesse para todas essas pessoas. Não, eu acho que tem desde que o planeta é planeta Terra e o homem existe, ele precisa se identificar com o grupo. Então, as pessoas se identificam com o grupo que elas pertencem. Então, elas repetem, não é tendência, elas repetem emblemas de grupos específicos. Tendência, eu acho que anda se repetindo muito porque tem coleções demais. As casas têm que faturar demais. Então, assim, a gente vê a tendência que tinha 2 anos atrás já está repetindo agora. O que é bom, porque a gente não precisa ficar comprando um monte de coisa mais, entendeu? Tipo, você espera 2 anos, daqui 2 anos volta a lista. Ah, agora é renda com bolinha? Então, pode esperar, guarda a renda com bolinha que daqui 2 anos vai voltar. Então, é assim, é muita circulação. E isso acontece porque, antigamente, os estilistas podiam criar, cada um tinha suas ideias. Os criadores, cada um tinha suas inspirações e suas ideias. E eles criavam em cima disso, fosse alguma coisa que a pessoa visse de rua, e novas coisas que ela visse na rua, ou em culturas específicas, ou em qualquer coisa. Hoje está todo mundo sendo regido, na verdade, por birôs de tendência. Os birôs de tendência te dão a paleta de cor, as macro tendências, as formas da temporada, formas de sapato, formas disso, formas daquilo. Aí você olha as semanas de moda e você fala assim, uma pessoa do além, assim, que nunca viu nada de moda, fala assim, por que todo mundo usa lista? E por que tem tanto vermelho dessa vez? E por que tá todo mundo falando da China? E por que tem esse sapato horroroso meio tênis em todas as coleções? Justamente por isso. Porque são birôs. E aí todo mundo segue as mesmas tendências, você olha, os desfiles estão todos iguais, e aí é um pouco chato isso. Então você não tem tanta... você tem, por exemplo, a lista com a cara do estilista tal, a lista com a cara do estilista Y. E é a mesma coisa com caras um pouco diferentes, mas é um pouco assim, chato. Exatamente. Porque eles estão trabalhando, gente, eles precisam criar coisas. Eles precisam criar coisas para as pessoas consumirem. E tem 2 coisas separadas. As pessoas têm o seu próprio estilo. Você olha os estilistas da vida inteira, cada um tinha o seu próprio jeito de se vestir. E as inspirações que eles usam para fazer roupas para os outros são completamente diferentes das deles e diversas. E aí você olha, em geral, são pessoas muito simples, ou que tem um estilo, sei lá, o cara que usa só terno, ou o cara que usa só camiseta preta e calça preta. Eu acho que talvez essas pessoas lidem com tanta informação que no fim elas querem estar tipo, o mais simples possível. Isso é impressão minha. Eu acho que é assim. Muita gente acha que a alta costura está acabando. Eu não acho que ela está acabando, eu acho que ela é fundamental porque é dela que saem todas as referências para o resto, que seja uma costura, um tipo de tecido, uma cor, um corte, um caimento. Isso depois vai descendo como eu posso falar, para as instâncias menos caras, entendeu? Então, aquela informação hiper cara que está numa coleção super exclusiva, vai ter alguma coisa disso nas coleções mais baratas. Eu acho que uma coisa, na verdade, não tem nada a ver com a outra e uma coisa não mata a outra. O que eu acho do fast fashion é assim, o fast fashion é preocupante, ou talvez, para as marcas que ficam ali no limiar de um consumo maior, assim, não de massa, mas que tem uma meta de consumo maior. E aí talvez se preocupe, por isso que eu falei lá no começo do vídeo, que tem muita marca correndo atrás de fast fashion e fazendo uns desfiles simplificados demais que não são interessantes. Mas mesmo assim, você vai nas lojas dessas marcas que estão simplificando, e o DNA da marca tá todo ali. Não é daquele jeito simplinho que eles botam no desfile, não. É o contrário. Engraçado que antes você via essas marcas fazerem uns desfiles super complicados, e aí você ia pra loja e tinha coisa mais simples, agora você vê o desfile super simples, você vai pra marca, pra loja, e tem umas coisas um pouco mais elaboradas. Tá meio confuso o negócio. O que eu acho do fast fashion é
a quantidade de lixo que está se produzindo. Também a gente falou disso no vídeo sobre consumo com a Stephanie Noelle. Vai lá assistir porque vale a pena. O preocupante do fast fashion é tipo a quantidade infinita de produtos que se vende e que não dá pra dar conta de reutilizar tudo isso. A diversidade na moda realmente é uma coisa bastante preocupante. Eu estava lendo uma matéria ontem, inclusive, do quanto tinha só modelos brancas na passarela agora nas semanas de moda de novo. É complicado isso, cara. É quase a história do ovo e da galinha, assim. Não se sabe se as marcas que escolhem pouca diversidade entre as modelos porque eles não acham nas agências, ou as agências têm pouca diversidade no seu casting porque as marcas não pegam. Eu nunca consegui desmanchar esse nó, eu nunca consegui entender por que tem tão pouca diversidade, assim. Mas a real é essa aqui. E não é só pouca diversidade, assim. E se a gente olhar de diversidade real, não é só diversidade de etnias, é diversidade de formas, de idade, de um monte de coisa. Então aí a gente vai entrar num assunto profundo de moda, que é aquela coisa do desejo, que talvez as pessoas desejem mais, por exemplo, olhar moda em pessoas mais jovens. Mas tá, pessoas mais jovens, tudo bem. Mas precisam ser tão magras? Tá, precisa pensar nisso. Precisa ser pessoas de uma cor de pele só? Também precisa pensar nisso. Então eu acho que é todo um pensamento, mas eu acho que a coisa da pouca diversidade não é um aspecto só. É um aspecto da indústria inteira. Então a gente tem que pensar em tudo. E entender também da parte dos consumidores, por que os consumidores dessa marca, como eles se sentem às vezes não sendo espelhados nas passarelas ou nas campanhas. Ou será que eles são? A gente vê muito mais campanhas com diversidade hoje em dia. Então, tá melhorando. Mas às vezes a gente se pega vendo também muito pouca diversidade nas passarelas. E acontece. Mas tem que continuar se discutindo esse assunto para talvez ficar um pouco mais variado, eu acho. É muito importante, eu acho. É relevante, tem muitas marcas que precisam da exposição, que elas conseguem, que toda a imprensa aqui no Brasil está prestando atenção nesses desfiles. É relevante, tem muitas marcas que ainda precisam dessa atenção. Assim como tem muitas marcas que chegaram à conclusão que não é relevante e não participam mais. Quer dizer, tem todo tipo de momentos, eu acho, acontecendo com as marcas. O que eu acho, que é o que eu falei no começo do vídeo, é que a gente chegou num momento que está meio na moda inteira, no mundo inteiro, assim, parece que se esgotou um pouco a forma. E aí eu também não sei qual é a forma nova que tem que ser, mas está um pouco esgotado. Vou falar uma coisa. Desafio ali, tá? Eu não ia salvar nada. Se minha casa pegasse fogo, provavelmente eu ia me preocupar salvando os gatinhos, os cachorrinhos, as fotos, algumas coisas de família e a roupa que se lixe, meu. Roupa a gente compra nova. É isso. Eu quero fazer um protesto. Ela ficou reclamando assim no canal, se inscreve, ficou reclamando da minha roupa. Eu não reclamei da roupa dele, Só que eu tô de polo e calçadinho, se eu vier de Vera Verão, Anderson Silva, o que você prefere? Eu não vou comentar isso porque não vou comentar. Eu prefiro pinar. Ele é velho. Eu não fiz essa piada, ele que fez, tá? Atenção internet, quando vocês forem falar mal dessa piada, vocês falam dele. Olha a minha cara de consternada. Constrangida. Assinem o canal, falem mal do Bensolino, entendeu? Falem mal da camisa polo dele, cara. Não, assinem o canal, deixem perguntas. Eu queria fazer uns vídeos de perguntas específicas. Hoje a gente fez do mundo da moda porque tá em cima da parada, entendeu? Justo no meio da semana. E não tem nada a ver. Muito pelo contrário, Bensolino. Vocês da calça jeans e da camisa polo estão muito mais certos do que o resto do mundo, na verdade. Ué, não? Não. Vocês se movimentam muito mais a economia do que nós, os esquisitos, por exemplo. Eu sou esquisito, então. Não, você não é. Você gostaria, mas você não é esquisito, bem assim. Que merda. Corta! Corta essas coisas depois, eu só quis usar com ela. Corta nada. Dice que un tiempo es corporal y esta vez no estoy hablando del mal sexual.